Chega de nãos na sua vida, aqui é sim, sim, dá pra aprender, sim, é pouco tempo e sim é divertido. Vem com a gente, Carecas de Saber. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Carecas de Saber. Estamos aqui hoje para falar do governo Collor. Tenho certeza que a maior parte de vocês já ouviu falar do Fernando Collor de Mello. Atualmente ele é senador da República, né? Mas ele já foi presidente do Brasil. Vamos ver como foi a presidência dele então. Na última aula a gente estava falando que houve eleições diretas, né, pela primeira vez desde 1960, e que os candidatos do segundo turno foram Lula e o Collor. O Lula, vocês devem se lembrar dele, já com essa cara de Papai Noel, né, com essa barba branca. Mas o Lula aqui, em 1990, 1989, ele tinha a barba toda preta, cabelo todo preto, e ele era um metalúrgico. Ou seja, ele tem a barba nem sempre ela estava grande, o cabelo não estava sempre arrumado, e isso não causava uma impressão boa para a mídia, de organização, enfim. O Collor, por outro lado, era um cara que andava extremamente bem arrumado, o Collor era um cara jovem, um cara bonito, e o Collor, ele transmitia essa ideia de, como eu posso dizer, muito antes de existir esse negócio de fitness, ele já transmitia essa ideia de geração saúde. Então, ele saía para correr às 6 da manhã com umas camisetas com umas frases de efeito, tipo, não reclame da crise e trabalhe, não reclame e faça, essas coisas assim, né, que não tem muito efeito prático, mas convence, né, em termos de efeito, produz efeito. Então, e aí o Collor, ele criou essa ideia, né, de Brasil novo. Ele falou, eu vou construir um Brasil novo. E ele se auto-intitulava Caçador de Marajás. Sabe o que é um marajá? Vocês sabem o que é um sheik, né? Os caras super mega ricos do petróleo, altamente luxuosos. O marajá é como se fosse um sheik, só que na Índia, né? Então o que ele quer dizer com caçador de marajás? Que ele vai caçar os corruptos, ele vai eliminar a corrupção do Brasil. Essa é a campanha da eleição do Fernando Collor de Mello. E é claro que ele aproveitava dessa desconfiança que se tinha do Lula, que era seu adversário, e a alimentava. Ele falava, por exemplo, vocês acham que eu estou mentindo? Dá um Google aí. Mas eu duvido que vocês achem que eu estou mentindo. Ele dizia que o Lula, se fosse eleito, ia confiscar a poupança das pessoas. Que ele ia levar a poupança das pessoas embora. Porque o Lula era comunista, né? E o comunismo ia tomar o dinheiro de todo mundo. Ninguém contou que era ele que estava... Não sei de onde ele tirou essa ideia, aliás. Não sei. Mas o Collor é eleito, e logo depois que ele é eleito, com toda essa pompa, circunstância, toda essa legitimidade... Aliás, falando da eleição do Collor, o último debate, vocês devem já ter acompanhado um debate, né, para a eleição. Então, o último debate era na Rede Globo, e era o Lula e o Collor. Aí vocês devem saber que o debate é tarde da noite, não é num horário adequado para o trabalhador brasileiro. Então, a maioria das pessoas assiste depois os highlights, os melhores momentos do debate. E aí o Jornal Nacional fez uma cobertura desse debate que até hoje é motivo de risos e comentários por aí. Por quê? Porque eles colocavam o Collor lá sempre falando, isso no resumo, e eles colocavam o Lula fazendo, tossindo, eu juro, no compacto eles colocavam o Lula tossindo, como se essa fosse uma coisa super relevante que ele tivesse feito no debate, criando então, alimentando ainda mais essa ideia. Vocês vão falar que eu tô sendo injusta, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Dei uma procurada num documentário chamado Muito Além do Cidadão Kane. Tem no YouTube. Já que vocês estão aí no YouTube, já procura aí. Depois volta pro canal assistir mais aula. Mas esse documentário, na verdade, um documentário chamado O Cidadão Kane, ele discute as manipulações da imprensa e as eleições nos Estados Unidos. E aí fizeram uma versão brasileira chamada Muito Além do Cidadão Kane, que discute, entre outras coisas, né, aí da Rede Globo, ele mostra essa eleição do Lula e do Collor quando isso ficou tão evidenciado, né? Agora, não dá para justificar a vitória do Collor só por isso, mas sim, tem esse fator aí de apoio da mídia que é evidente nessa altura.
E aí o Collor vence. O Collor, logo que ele é eleito, alguns dias depois, ele declara que vai trazer mudanças para a economia e ele decreta feriado bancário. Por que ele decreta feriado bancário? Qual é a função disso? Hoje em dia a gente vai ao banco para fazer poucas coisas. No entanto, nessa época, não é tão comum assim cartão de crédito, cartão de débito, então nem pensar. As pessoas, elas usavam dinheiro ou cheque, majoritariamente. Então, você precisa, para usar dinheiro ou para pegar a folha de cheque, ir ao banco. Quando ele decreta feriado bancário, ele impede que as pessoas tirem o dinheiro da conta. E aí, no dia 15 de março de 1990, ele anuncia o Plano Collor. O Plano Collor volta ao Cruzeiro, ou seja, o Sarney mudou do Cruzeiro para o Cruzado. O Collor volta do Cruzado para o Cruzeiro, só que agora ele vai chamar Cruzeiro Novo, porque afinal é um Brasil novo, Cruzeiro Novo, porque não é a mesma moeda de antes, é uma nova moeda, um Cruzeiro Novo. Porque ele, na verdade, ele quer falar que o Cruzado não deu certo e trazer o próprio plano dele. O Plano Collor ele é marcado pelo confisco das poupanças das pessoas. Vocês devem já ter ouvido falar disso. Teve gente que perdeu carro, que perdeu casa, que perdeu a poupança, todo mundo perdeu. E ele limpa as contas bancárias do Brasil inteiro, justificando que ele precisa desse dinheiro para equilibrar as contas do governo. E algumas pessoas que ainda, nesse momento, afinal ele tinha acabado de ser eleito, com a eleição direta, toda essa esperança de Brasil, as pessoas ainda falavam, não, mas se é para o bem do Brasil, tudo bem, afinal ele vai devolver. Ele anunciou que ia devolver isso em até 18 meses. Aliás, dali 12 meses ele ia começar a pagar 18 parcelas. Teve gente que no ano aí 2010, 2008 ainda estava tentando reaver dinheiro que perdido no Plano Collor. Ou seja, essa devolução foi feita de maneira muito parcial, muito aqui, até porque o Collor logo depois, em 92, já vai ser devidamente retirado do governo, impedido de continuar governando. Mas isso é uma marca, pessoal. Eu conheço pessoalmente gente que estava guardando dinheiro para comprar uma casa. E aí, quando ia comprar, aconteceu isso. Gente que comprava e que o trabalho da pessoa era construir a casa e vendia a casa, com o dinheiro construía outra, perdeu tudo. Gente que estava pagando o carro, perdeu o carro. Muita gente perdeu muita coisa nessa brincadeira aqui de confisco de poupança. Ele não deixou nada, ele deixou 50 mil cruzeiros. 50 mil cruzeiros, na época, equivalia a cerca de $1.000 atualmente. Ou seja, não é R$100, mas tampouco dá para você comprar um carro ou uma casa ou efetivamente criar uma poupança com isso, certo? Junto ao Plano Collor, outros aspectos. O Plano Collor ele é responsável pelo avanço do neoliberalismo. Vocês lembram o que é o neoliberalismo? Eu tenho certeza que o professor Gus já deve ter dado aula para vocês desses aspectos de história do capitalismo e das fases que ele viveu. Mas só para lembrar, o neoliberalismo ele é esta política econômica após anos 70, até os anos 70 vigora o welfare state, a teoria do bem-estar social, que vem lá desde a crise de 29, e aqui começa, depois dos anos 70, a se pensar esse modelo chamado neoliberalismo. O neoliberalismo também é chamado teoria do Estado mínimo, ou seja, é um liberalismo igual à crise de 29? Não, é um neoliberalismo. Neo por quê? O que ele traz de novo? O liberalismo diz que o Estado não deve nunca intervir na economia. O neoliberalismo, ele diz que o Estado deve intervir na economia o mínimo possível e que o Estado deve ter o mínimo de empresas possíveis. Aliás, empresas o Estado não deve ter. Então, aqui a gente começa um processo de acentuação, de virada da economia brasileira rumo ao neoliberalismo. Esse processo ele está no Collor, ele está no Itamar e ele está no FHC de guinada forte rumo ao neoliberalismo. Então, a primeira coisa que ele faz, fim do protecionismo. Vocês lembram o que é protecionismo? Sim, proteger a economia nacional através de taxas alfandegárias. Ele escancara as portas do Brasil para virem investimentos estrangeiros, dando um monte de vantagem para as empresas. O que vai acontecer? Ele não protege as empresas brasileiras e dá vantagem para as empresas estrangeiras virem para o Brasil. Resultado, falência das empresas brasileiras.
Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, do Gurgel, que era uma montadora de carro brasileira. A Gurgel faliu nesse momento, quando você escancara as portas para as automotivas estrangeiras virem concorrer. E aí não tinha como concorrer, fecharam, né? Privatizações, as privatizações são muito fortes no Plano Real, no governo FHC, mas elas já se iniciam aqui no governo Collor. O neoliberalismo, pessoal, e aqui muito mais no Plano Real, a gente vai falar daqui a pouco, mas ele vai desmontar aquele modelo do Vargas de nacionalismo econômico, chamado nacionalismo econômico, que você preza pela economia nacional e protege o produto nacional. Aumento de impostos, por que não? Afinal, precisava arrecadar, não basta confiscar a poupança, vamos arrecadar mais impostos. Isso aqui resulta num grande enfraquecimento da indústria e a inflação no governo do Collor, eu preciso colar, peraí. Eu preciso colar. Ih, tá difícil colar. Gente, até colar é difícil hoje em dia. Peraí. A inflação. Ele elimina ela a princípio. Porque a esperto esqueceu de escrever que ele também faz o tal do congelamento dos preços. Então, ele elimina a princípio a inflação de 90%. Depois do congelamento, alguns meses depois, ela já está em 20% ao mês. A inflação no governo Collor, ela chega no máximo a 400% ao ano. No governo Collor é o pior desempenho da economia brasileira desde a crise de 1929. É o pior em termos de decréscimo, em termos de desempenho, em termos de PIB e em termos de inflação, principalmente. Não bastasse tudo isso aqui de maravilhoso que o Collor fez em 1992, o Collor ele vai repensar algumas coisas na vida dele. Por quê? Porque o Collor, ele sempre teve um problema com o irmão dele, o Pedro Collor. Gente, problema de gente rica, né? Eles disputavam herança, eu quero o jornal, eu quero a fábrica. E eles tinham lá várias questões entre eles por causa disso, principalmente relativos à coordenação do Diário de Pernambuco, que é o jornal da família dele, que ficava com o Pedro Collor. E eles estavam disputando em torno disso. Eles têm lá umas brigas, e aí o Fernando Collor, que é o presidente, e o Pedro Collor discutem, e o Pedro Collor diz assim, se você não fizer o que eu quero, eu vou denunciar o seu esquema. O Fernando Collor, o presidente, olha e diz assim, até parece, vai denunciar o meu esquema que você também se favorece dele, né? Não acredita. Nunca, ele repensa aqui, nunca subestimar uma briga de família, nunca subestimar um rancor de um irmão. Porque o Pedro Collor, ele vai à revista Veja, revista mais lida do país, e denuncia, tem uma capa da Veja, Pedro Collor conta tudo, denuncia todo o esquema de corrupção do Collor. Isso porque nem existia delação premiada nessa época. Imagina se tivesse, né? O prêmio que ele não ia ganhar. Então, ele denuncia que o grande operador desse esquema era o Paulo César Farias, o PC, que era tesoureiro da campanha do Collor, tesoureiro do Collor no seu governo. A partir da denúncia, é aberta uma CPI para investigar. Esta CPI descobre, ela encontra provas de contas fantasmas, lavagem de dinheiro, transações em dólar, transações falsas e mais de 6 milhões em contas pessoais do Collor, da esposa, dos filhos e da ex-mulher, pagos com dinheiro público. Esse dinheiro é rastreado, e não é rastreado com a tecnologia de hoje, não. É tipo, as transações são comprovadas e existem provas cabais evidentes e irrefutáveis que 6 milhões de reais, equivalente hoje, haviam sido levados para pagar contas pessoais da família Collor. Quando ele vê que o gato subiu no telhado, que não vai ter jeito, ele vai se afastar do esquema dele, está revelado. E mais que isso, quando começa um forte movimento popular, conhecido como Caras Pintadas, pedindo o impeachment do Collor. Por que caras pintadas? Porque eles pintam o rosto de verde e amarelo e usam preto. Por que eles usam preto? Porque o Collor, ele diz assim, se vocês brasileiros sabem que isso é uma calúnia e me apoiam, saiam de verde e amarelo nas ruas.
E aí a UNE e a OAB, a União Nacional dos Estudantes e a Ordem dos Advogados do Brasil, articulam movimentos para que as pessoas saiam de preto. E as pessoas saem de preto e pintam o rosto de verde e amarelo para dizer que estão de luto pelo Brasil. Né? E aí elas, então... E aí esse movimento chamar-se Caras Pintadas, porque eles fazem esse processo. O Collor, a princípio, é afastado. A gente está super por dentro como funciona o impeachment, né? Ele é afastado por 180 dias, provisoriamente, enquanto faz as investigações. Nesse meio tempo, ele vê, pelo andar das investigações, que não vai ter jeito. Vão derrubar ele. Ele vai ser impedido porque existem provas evidentes contra ele. O que ele faz? Ele renuncia. Por que ele renuncia? Porque se você renuncia, você perde aquele mandato. Se você sofre um impeachment, você perde o direito, você fica inelegível por 8 anos. Perde seus direitos políticos por 8 anos. Então, o impeachment do Collor é absolutamente e totalmente irrefutável, as provas contra ele, e aí ele sofre, então, o impeachment, mesmo tendo renunciando. Ele renuncia no começo do mês, no final do mês, vota-se a favor do impeachment dele, justamente para que ele perca direitos políticos. E aí alguns de vocês vão me perguntar, ele foi preso? E eu vou dizer para vocês, ele foi julgado pelo STF e foi absolvido, apesar de todas as provas. Por quê? Porque, gente, em 1992, político não ia preso no Brasil. A gente adora reclamar da corrupção do nosso país, a gente devia estar muito grato que essas investigações estão sendo feitas e que os políticos estão sendo presos. A gente tem senador da República preso hoje em dia. Isso é um avanço e tanto. Que bom que essa corrupção toda está sendo denunciada, investigada e as pessoas estão sendo presas. Porque o Collor não só não foi preso, como atualmente é senador da República. E quem colocou ele lá não foi ele, foi a gente que vota, né? Então há de se ter muita atenção com todas essas coisas. Há de se perceber que nós temos uma democracia extremamente jovem, que nasceu aí, está lá no democracia, não tem nem 30 anos, né? A primeira vez que a gente votou diretamente foi nesse cara aqui, que sofreu impeachment. Então veja, a gente está a cada dia aprendendo o que é uma democracia, e aprendendo a lidar com ela, e aprendendo as dificuldades que é construir, dificuldades que existem ao construir um Estado democrático. Então, acho que isso aqui tudo, né, é importante para a gente entender e servir de aprendizado para os nossos próximos passos. Então, pessoal, a gente se vê na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar do governo Itamar e do plano real, ali da eleição da FHC, e a gente vai encerrar, né, a aula que vem, a nossa última aula, seguindo esse programa cronológico, e aí é com vocês e o vestibular, meu trabalho considero feito, certo? Então, foi um prazer estar com vocês, nos vemos na próxima aula, nos despedimos adequadamente. Gostou? Curte, não gostou? Reclama, cobra aí, xinga, curte o canal, se inscreve e nos vemos na próxima aula.